Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje a festa da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, dentro desta semana de júbilo, que é a semana da oitava do Natal. São 8 dias em que a Igreja celebra com muita alegria o mistério do nascimento do Salvador, os inícios da salvação da humanidade, da nossa salvação. E como eu disse no começo desta celebração, Deus quis que o Salvador da humanidade, o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, viesse ao mundo no seio de uma família, a família de Nazaré. Justamente porque, para Deus, a família é um dom precioso. A família é lugar da experiência da salvação de Deus. E não é à toa que, no decorrer da história da humanidade, a família também vive experiências de perseguição, de ataques, de desrespeito, porque o mistério do mal, o nosso inimigo da fé, sabe que a família é um dom precioso de Deus. A salvação de uma pessoa, a minha salvação, a sua salvação, está profundamente relacionada com a salvação da família. Se temos famílias doentes, se temos famílias marcadas pela destruição, muito provavelmente nós teremos também pessoas doentes, pessoas destruídas em seus corações. Mas nós celebramos a festa da Sagrada Família, tendo esta Santa Família como modelo, para que as nossas famílias sejam promovidas na sua dignidade, para que as nossas famílias sejam verdadeiramente um lugar onde Deus possa se manifestar, um lugar onde a salvação de Deus possa brilhar. Nós temos que ter
o pé no chão, o pé na realidade. Não existem famílias perfeitas. Não existem famílias perfeitas. Mas nós podemos, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, contribuir para fazer com que as nossas famílias sejam edificadas no amor do Senhor, para que as nossas famílias sejam melhores, sejam verdadeiras igrejas domésticas, lugares onde Deus possa verdadeiramente manifestar o seu poder, o seu amor, a sua graça. Nós podemos, mesmo sabendo que não existem famílias perfeitas, mesmo tendo presente os inúmeros desafios vividos pelas famílias, pelos casais, pelos filhos, pelos pais. Não existem famílias perfeitas, mas nós podemos, pela graça de Deus, fazer com que as nossas famílias sejam lugares da manifestação da salvação de Deus. E para isso o nosso olhar de fé se volta para a Sagrada Família, para que possamos aprender com a Sagrada Família algumas virtudes, algumas atitudes de fé, para que realmente a nossa família seja lugar da manifestação da salvação de Deus. Que virtudes são essas? Que atitudes de fé são estas? As leituras da liturgia da palavra deste domingo, da festa da Sagrada Família de Nazaré, nos dão indicações preciosas. Eu começo destacando a segunda leitura, esse trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, quando imediatamente o apóstolo Paulo apresenta o mandamento do amor. Essa é a primeira virtude encarnada pela Sagrada Família e que nós somos convidados a encarnar em nossas famílias. A virtude do amor. Diz o apóstolo São Paulo: sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que nos vincula à perfeição, à vida de Deus. É o amor que nós, portanto, devemos encarnar em nossos relacionamentos familiares. Amai-vos uns aos outros. Esta é a primeira virtude, e é a partir da virtude do amor que o apóstolo São Paulo nos apresenta tantas outras virtudes que devem marcar os relacionamentos entre marido e mulher, tantas outras virtudes que devem inspirar os relacionamentos, as atitudes entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos entre si, alargando um pouco mais o círculo familiar, chegando aos relacionamentos com os avós, os tios, os primos e tantas outras famílias, não apenas constituídas pelos laços sanguíneos, mas também pelos laços de adoção. E que virtudes são essas? A partir do amor, esse maravilhoso dom que o Espírito Santo nos concedeu pela graça do batismo e que nós todos somos capazes de encarnar na vida familiar, diz o apóstolo São Paulo: vós sois amados por Deus. E porque vós sois seus eleitos, santos, eleitos de Deus, diz o apóstolo, revesti-vos de sincera misericórdia. Olha aqui, virtude da misericórdia. Que mais? Diz o apóstolo, revesti-vos de bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver
queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, irmãos, assim perdoai vós também. Essas virtudes nós todos podemos encarnar em nossa vida familiar: sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, a capacidade de suportar as fraquezas, as limitações do outro e sobretudo, a capacidade de viver o perdão, a reconciliação, virtudes necessárias para o aperfeiçoamento da vida familiar. E a partir dessas virtudes, continua o ensinamento do apóstolo São Paulo: esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Aí o apóstolo ele entra em situações bem concretas. A solicitude das esposas para com os seus maridos. Depois, maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. O problema da grosseria de maridos em relação às suas esposas não é novidade, minha gente. É problema que já vem há bastante tempo. Uma coisa é a autoridade do marido, é a autoridade do pai. Outra coisa é a grosseria, é a violência, é o desrespeito. São coisas diferentes. E continua o apóstolo São Paulo: à luz da virtude do amor, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. E aí, entramos na primeira leitura, nesse trecho do livro do Eclesiástico, onde o autor desse livro do Antigo Testamento destaca a importância dos filhos honrarem os pais. À luz do 4º mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Se uma família cultiva a virtude do amor, logicamente, os filhos também haverão de honrar seus pais. Porque quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, diz o livro do Eclesiástico. Quem honra o seu pai, quem honra a sua mãe, evita cometer os pecados e será ouvido na oração cotidiana. Nós bendizemos a Deus por causa da solicitude da igreja em relação à família. Tantos movimentos, a própria pastoral familiar, tantas iniciativas comunitárias para promover a dignidade da família, a dignidade do matrimônio entre o homem e a mulher, para promover o bem-estar da vida familiar, o bem-estar espiritual e também o bem-estar afetivo, econômico, material. Não é à toa que a igreja, na relação com os governos, pede que os governantes tenham um olhar especial para as necessidades da vida familiar. As famílias não podem estar abandonadas, sobretudo diante de desafios econômicos, políticos, sociais, não podem estar abandonadas pelo Estado, pelos governantes. E a igreja, ela manifesta a sua solicitude pastoral para que realmente as famílias sejam um lugar da experiência do amor de Deus, igrejas domésticas onde nosso Senhor possa manifestar o dom da salvação. No Evangelho de hoje, São Mateus dá um destaque especial à figura de José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, que assume a sua autoridade num serviço de protetor do seu lar, protetor de sua família, no cuidado
com a Mãe de Deus, no cuidado com o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui nós colocamos em destaque o quanto José era um homem de fé, um homem de oração. Não é à toa que ele conseguia perceber em seus sonhos a mensagem de Deus, o aviso de Deus, quando, por exemplo, Jesus corria o perigo de ser assassinado por Herodes, porque achava que aquele menino iria colocar em risco o seu governo, a sua autoridade política, uma vez que disseram que aquele menino era rei, o rei de Israel. José consegue perceber em seus sonhos, porque era um homem de fé, porque era um homem de oração, consegue perceber em seus sonhos a mensagem de Deus. Pais, mães, eduquem os seus filhos na fé, mas para isso, sejam vocês os primeiros a crer. Sejam vocês pais, homens de fé, sejam vocês mães, mulheres de fé, e façam de sua casa, do seu lar, um ambiente onde verdadeiramente se crê em Deus, se ama a Deus, se espera em Deus. Como José assim o fez. Irmãos e irmãs, em sua catequese, no dia 13 de maio de 2015, o Papa Francisco, ele deu um destaque a 3 palavrinhas que são verdadeiras virtudes que nós podemos colocar em prática para a salvação de nossas famílias. Quais são essas 3 palavrinhas? Essas 3 virtudes, comportamentos necessários para o bem-estar da vida familiar, disse o Papa Francisco na catequese do dia 13 de maio de 2015. Primeira palavrinha, com licença. Segunda palavrinha, obrigado. Terceira palavrinha, desculpas. Aprendamos com o exemplo da Sagrada Família a dizer com licença. Pedir licença. Promover o respeito entre marido e mulher. O respeito entre pais e filhos, filhos e pais. Com licença. Obrigado. Quando a mãe às vezes faz aquela comida gostosa, arruma a casa e assim por diante, o pai na sua dedicação também promove o bem da família. Por que não dizer obrigado? Obrigado pai, obrigado mãe, obrigado esposa, obrigado esposo, obrigado filhos. E dizer obrigado aos filhos, não só porque o filho fez uma coisa boa, mas simplesmente por ele ser seu filho, por ela ser sua filha, e dizer obrigado porque você existe. E apesar das suas fragilidades, obrigado porque você é um dom de Deus para mim. Com licença. Obrigado. E tenha a coragem de aprender a pedir perdão, a pedir desculpas. Inclusive os pais, quando às vezes erram com seus filhos. O pai e a mãe não perdem a autoridade sobre os seus filhos quando pedem desculpas. Muito pelo contrário, conquistam um amor respeitoso dos seus filhos, porque exercem, como homem de fé, como mulher de fé, pais exercem a autoridade de testemunhas do Evangelho. Confiemos as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. E para isso eu gostaria de terminar essa homilia fazendo com vocês esta oração que foi composta pelo Papa Francisco, oração à Sagrada Família, que nós podemos encontrar nesta exortação apostólica Amoris Laetitia, a alegria do amor, exortação apostólica
escrita pelo Papa Francisco. Colocando-nos de pé, nos voltando para a imagem da Sagrada Família, eu falo e vocês podem repetir, irmãos e irmãs, esta oração do Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente curado e consolado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.